Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Eu queria que quem pudesse nos acompanhar com a Bíblia, né? Quem não tiver Bíblia também vai aparecer no telão ali, o pessoal do Data Show já coloca ali. Nós vamos para o texto que fica lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo do 11 ao 12. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 11 ao 12. Eu peço perdão à igreja, não sei como é que está a minha voz chegando para vocês, mas eu estava nos últimos dias aí com um resfriado aí forte, e a minha carne me deu tanta informação essa semana, tanta desculpa esfarrapada para não estar aqui essa noite pregando, mas pela glória do Senhor a gente obedece e a gente acaba fazendo o que é de melhor, estar na presença do Senhor, estar ouvindo a palavra, pregando a palavra. Então eu sei que todos nós passamos por lutas grandes da carne com o Espírito para que a gente não esteja aqui essa noite, mas glória a Deus por você que decidiu ouvir a voz do Espírito Santo e essa noite está aqui para ouvir o Senhor, porque eu creio que Ele tem algo especial para entregar ao seu coração. Amém? Todos acharam? Então vamos lá, Êxodo 3, versículo 11 ao 12. A palavra do Senhor diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, onde nós nos encontramos na Tua presença, Senhor, porque Teu Espírito já se encontra nesse lugar. Que a Tua palavra entre aos nossos corações, Senhor, que nada nos impeça de absorver tudo aquilo que Tu tem preparado para nossos corações essa noite, Senhor. Que as preocupações da nossa mente, que as correrias do dia a dia, Senhor, fiquem lá fora. Que nesse momento seja o momento onde a gente esteja literalmente à vontade na Tua casa, crendo que é o melhor lugar onde nós podemos estar. Que nada atrapalhe, Senhor, o Teu mover na nossa vida, o Teu falar aos nossos corações. Que a Tua palavra venha em encontro de tudo aquilo que nós buscamos, de dúvidas, aflições, porque nós cremos, Senhor, que é aqui que nós vamos encontrar a resposta para todas as questões da nossa vida. Que nada impeça essa noite do Teu mover acontecer na vida de cada um. Que a palavra que está preparada, Senhor, e foi preparada no Teu trono, seja derramada sobre a Tua igreja essa noite. Que a partir de hoje, Senhor, coisas novas começam a acontecer na nossa vida, portas começam a se abrir, visões que até então nós não tínhamos, começamos a ter a partir de hoje, através da revelação e a luz da Tua palavra. Nós cremos, Senhor, no Teu mover, nós cremos na Tua promessa sobre a nossa vida, por isso estamos aqui. E por isso, Senhor, nós estamos Te dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. O que me chama mais atenção nessa palavra do Senhor é a promessa. Na parte do texto que ele diz assim: Eu estarei com você. Essa semana, quando eu me separei para começar a estudar e trazer uma palavra preparada por o Senhor, eu creio, mas quem prega sabe que a gente tem que buscar, ler, falar com o Senhor, para nos mostrar para o Senhor preparado para receber aquilo que Ele tem para nos entregar. O Senhor me fez semana passada passar por uma experiência, uma conversa que eu tive com uma pessoa que me deixou muito preocupado. Na verdade, me deixou surpreso com aquilo que eu ouvi. Eu nunca tinha ouvido isso de ninguém, apesar de que depois que eu ouvi, o Senhor me trouxe o entendimento que talvez seja essa a dúvida de muitas pessoas. Quando eu sentava para conversar com um homem já com doutorado, mestrado em teologia, e quando ele começou a dar as informações da vida dele, fala 4 línguas fluentemente, e quando ele começou a passar o currículo dele de doutorado, mestrado em teologia e falando em 4 línguas, a minha carne já começou a dizer: o que eu estou fazendo aqui, né? E aí nós começamos a falar da palavra do Senhor, falando sobre as coisas que o Senhor faz poderosamente na nossa vida, as promessas que estão literalmente lançadas sobre cada um de nós.
ele me falou uma coisa que me preocupou demais. Ele disse assim: pastor, se no final dos tempos eu tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para Deus, a pergunta seria: aonde você se escondeu tão bem que eu não te achei? Naquela hora a carne se encolheu ao ponto de dizer: o que eu vou responder? A gente que conhece a palavra, a gente sabe que a palavra diz que o Senhor está à porta e bate, e espera que a gente abra a porta para que Ele entre, para que Ele mude a nossa vida, mude a nossa história e faça nada mais do que aquilo que Ele já tem programado para nós desde o nascimento. O problema é que o pecado é o nosso jeito de viver, a corrupção do mundo que causa em nós, na nossa mente, no nosso coração, faz com que a gente comece a tomar atitudes diferentes daquilo que o Senhor espera, e nós começamos a tomar um caminho totalmente diferente daquele que o Senhor programou para nós como rota de vida, para que a gente chegue cada vez mais próximo e viva todos os dias a promessa do Senhor, o propósito dele de vitória sobre nós. E aí nós conversamos, oramos, e eu disse para ele: irmão, por mais que eu possa falar tudo e qualquer coisa para você, eu acho que o melhor que nós podemos fazer agora é orar para que o Senhor consiga falar no teu coração, porque eu creio que se o Senhor falar e responder para você, talvez para você seja uma resposta tão simples, e você se questione: como é que eu não enxerguei isso antes? Mas eu vim para casa com aquele pensamento, e eu comecei a dizer: Senhor, como é que uma pessoa com tanto estudo, conhecendo a Tua palavra, a Bíblia, pregou o Evangelho? E o que mais chamava a atenção minha é que ele dizia que ele pregava, ele falava de Cristo, as pessoas aceitavam Cristo quando ele falava de Jesus, orava pelas pessoas, as pessoas choravam, se entregavam a Cristo, mas aquilo que ele falava, aquilo que as pessoas viviam, ele não vivia. E isso foi uma coisa que o Senhor me trouxe ao coração, o entendimento de dizer: se vocês não querem viver, mas vocês falarem tudo que vocês falarem no meu nome, eu vou cumprir, porque a minha palavra não pode voltar vazia. Mas eu comecei a me preocupar com aquilo. Eu disse: Senhor, onde é que está a falha? Talvez onde é que está a falha nossa do pregar o Evangelho? Na semana passada eu falei muito sobre isso, pregar o Evangelho, porque eu trouxe uma palavra, e a maneira minha de falar, né, vocês me perdoem, a gente sabe que a palavra é o Senhor que dá, mas eu falei sobre semear, e a gente busca tanto semear o Evangelho, fazer cada vez melhor, pregar melhor o Evangelho, mas existe um ponto ainda que as pessoas leem muitas vezes a Bíblia, conhecem a Bíblia, mas não conseguem se encaixar na palavra do Senhor, e não dão a liberdade para a palavra do Senhor se encaixar nela. Porque o segredo de nós vivermos a promessa do Senhor é quando a gente lê a Bíblia, mas não lê como um livro, mas lê como algo que fala de nós. Eu tenho que me enquadrar no texto, eu tenho que entender que aquelas promessas, aquilo que aconteceu, é algo que o Senhor está trazendo revelação para que eu me enxergue naquela história. Sou eu posso estar vivendo aquilo, é a minha situação, a minha vida se encaixa com aquela situação que aconteceu há 2000 anos atrás. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para talvez a gente meditar um pouco como a palavra se encaixa tão bem na nossa vida, mas no dia a dia, na correria, às vezes no ouvir a palavra, a gente não se atente a informações básicas que nos passam despercebidos, e realmente a gente acaba não se encaixando naquilo que aconteceu. Tudo começou, a promessa começou com Adão. Adão e Eva foram os primeiros que foram criados pelo Senhor, foi criado o jardim do Éden, toda a maravilha, toda a demonstração do amor de Deus foi feito para que Adão e Eva vivessem a promessa. Mas por algum momento o pecado contaminou. O pecado tirou deles o privilégio de viver aquela vida que eles viriam sem trabalho nenhum, se aproveitando de tudo que a terra, de tudo que aquilo que o homem tinha, que Deus tinha criado para eles, fornecessem para eles sem esforço nenhum. Mas o amor de Deus foi tão grande que mesmo pecando, o Senhor ainda, no momento de nudez, quando eles começaram a enxergar as coisas que até então não enxergavam depois de comer o fruto, o Senhor não os expulsou de qualquer jeito. A primeira coisa que Ele fez foi providenciou roupas de pele de animais para que eles se cobrissem. Tirou eles do jardim do Éden, mas mesmo assim fez uma nova promessa, estabeleceu algumas regras diferentes, mas o amor de Deus ainda se manifestou na vida deles, porque tudo aquilo que Ele disse para que eles fizessem
se multiplicassem, povoassem o mundo, eles começaram a fazer, e ali começou a gerar um novo tempo de obediência, e o amor de Deus se manifestou, porque ainda continuou com eles todo o tempo. E aí você começa a pensar assim, legal, pastor, top demais essa história de Adão, acho linda, ao mesmo tempo triste, perder a oportunidade. Muita gente no dia a dia fala, pô, se Adão não tivesse caído na história de comer a maçã, nós não estaríamos vivendo o que a gente está vivendo hoje. Mas aí que você começa a ver assim que o Adão não faz nada ou não fez nada diferente que a gente também faz. O Senhor também em algum momento te chamou primeiro. Em algum momento você começou a viver o primeiro amor com Cristo Jesus. E o grande problema do primeiro amor é porque o primeiro amor é algo que não dura muito. E talvez você se escandalize com isso, mas deixa eu te explicar. Quando nós começamos a viver o primeiro amor, e o primeiro amor eu quero comparar a Adão, que foi o primeiro, as promessas começaram a acontecer na vida dele como primeiro, e nós em Cristo Jesus, quando aceitamos Cristo como o verdadeiro Salvador, nós começamos a viver como o primeiro amor, de começar a viver literalmente o início da verdadeira promessa sobre nós. Mas o primeiro amor é um primeiro amor que vem com entusiasmo, com euforia, e a gente sabe que quando a gente se converte, quando a gente conhece Jesus, a gente começa a trabalhar em função de muita impulsividade. A gente quer pregar Jesus para todo mundo, a gente não perde um culto, a gente está falando e fala, e muitas vezes no falar e no se expressar, a gente acaba fazendo de um modo diferente, assusta as pessoas, porque a empolgação de falar de Cristo, daquele amor que a gente está vivendo, assusta no primeiro momento, porque a gente só quer falar daquilo, porque a gente está experimentando a promessa, e quando você experimenta algo de Deus para a tua vida, o sabor é algo que você até então não tinha experimentado, então realmente a gente fica numa euforia só. Só que esse tempo vai passando, não é que a gente para de ter e sentir o primeiro amor, mas o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar conosco, e a gente começa a gerar melhor esse amor. Começa a te trazer discernimento, você começa a saber pregar melhor o Evangelho, você começa a ponderar mais a tua vida no momento de igreja, no momento fora, você começa a ser moldado pelo Senhor, e o primeiro amor, aquele sentimento de ter sido achado e começado a ser transformado por Cristo Jesus, começa a acontecer com você, mas mais tranquilamente o Senhor começa a te dar discernimento e inteligência para lidar com isso. Mas muitas vezes, nesse momento de transição da euforia para a calma em Cristo Jesus, para lidar com todos esses sentimentos, muitos se perdem. Como Adão. Começou a viver ser o primeiro, as primeiras promessas, mas por algum momento começou a se acostumar com tudo aquilo e se perdeu por uma situação de pecado. E muitas vezes acontece conosco, quantas pessoas depois daquela euforia de primeiro amor, começa a se acalmar, se acostumar com as coisas do Senhor, e aí pensam assim, eu precisava dessa euforia todo dia, porque acham que o primeiro amor é estar assim, extasiado, e estar nesse pique todo dia, e muitas vezes não é, porque nós temos altos e baixos na nossa vida, nós passamos por aflição, mas nós temos que entender que o amor de Deus não tem nada a ver com a euforia, mas que é um entendimento que todo momento nós estamos, mediante a graça do Senhor, nos protegendo e nos guiando para todos os lugares que nós vamos, e nós não podemos viver pela euforia, mas pela certeza que vivemos na presença do Senhor. Mas muitas vezes as pessoas começam a se perder, não começam a entender que isso é um trabalhar do Senhor, nos forjando, nos preparando para lidar melhor com as emoções, com o próprio expor aquilo que nós temos dentro de nós da melhor maneira, para que pregamos o Evangelho para as pessoas e não assustem as pessoas. E muita gente nessa transição se afasta, peca, erra. Quantas pessoas passam um primeiro momento na igreja e logo depois se perdem, passam um tempo no mundo? Mas o mesmo amor de Deus por Adão, quando o trouxe de volta, quando o cobriu, mesmo sabendo que ele fez algo errado, mesmo sabendo que ele perdeu a oportunidade de viver uma grande promessa, o Senhor não os expulsou totalmente da vida dele, ou terminou com a existência deles, mas tirou eles da parte principal, da parte melhor, que era o Jardim do Éden, mas mesmo assim ainda continuou falando com Adão, instruindo Adão, para que Adão fizesse as coisas conforme a vontade de Deus, e ali continuou a gerar relacionamento.
E na nossa vida é assim, quando nós nos afastamos do Senhor, mesmo depois de viver o primeiro amor, mesmo às vezes tu sendo o primeiro da tua família a se converter, mesmo tu passando a primeira experiência com o Senhor, nós erramos, nós nos afastamos, mas o amor de Deus é por nós eterno, porque depois de Cristo Jesus na cruz, a graça dele está liberada sobre a nossa vida, e todo momento que nós nos arrependemos daquilo que nós fizemos, o Senhor nos traz de volta a caminhar conforme a vontade dele para a nossa vida. Então tudo que Adão viveu não foi só para Adão, nós vivemos isso também. Ganhamos grandes coisas do Senhor, num certo momento da nossa vida nós perdemos, erramos, pecamos, mas o amor de Deus ainda continua sendo presente, e Ele está sempre buscando nos acertar, ajeitar a nossa rota, trazer nós novamente para o caminho dEle, para o propósito que Ele tem para a nossa vida, para que a gente continue fluindo conforme a vontade de Deus para nós. Então não é algo que só acontece na história com Adão, acontece conosco também. E eu só consigo entender que existe uma promessa para a minha vida quando eu começo a ler as histórias na Bíblia, começo a ouvir a palavra e começo a me identificar que a palavra não é só lá, é comigo. Por isso que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então a palavra dele se encaixa na vida e na situação de cada um de nós. E aí você pensa assim, pastor, lindo a história de Adão, mas eu não me identifiquei com nada disso. Então vamos para uma história um pouco mais adiante, e até nós chegarmos à história literalmente onde é o texto hoje, que é Moisés. Podemos dar o exemplo de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, andava com Deus, conhecido pelo homem que fez a arca. E a grandiosidade da história de Noé, eu vejo que não é nem fazer a arca por si só, porque se você começar a ler a história, você vê que Deus falava com ele, que Deus deu a instrução, que Deus deu as medidas e como fazer ou não fazer para que ela ficasse pronta. Então talvez a grandiosidade dele não é nem fazer a arca, porque existia alguém dando o conhecimento para que aquilo ficasse pronto. A grandiosidade de Noé foi fazer aquilo numa região onde não chovia, durante 100 anos, escutando todo mundo dizer que ele era louco, que aquilo não ia dar em nada, e ele não desistiu, continuou fazendo por obediência, porque ele sabia de quem ele ouvia a instrução. E aí você quer acreditar na promessa da sua vida? Talvez, meu irmão, você está fazendo algo que ninguém acredita. Talvez o Senhor entregou para você um projeto que as pessoas olham para você e vão dizer, isso aí não vai dar nada, não sei de onde é que você tirou isso. Mas o Senhor espera de você que você lembre que você tem uma promessa poderosa de Deus sobre a tua vida, e tudo aquilo que o Senhor entrega na tua mão tem um propósito de Deus bem maior do que aquilo que você imagina. E quando você sabe que é Deus falando com você, você faz. E aí você começa a viver na tua vida a mesma coisa que Noé viveu. A promessa de salvação, de libertação, de ser tirado de fora de um lugar que ia ser totalmente destruído, simplesmente porque obedeceu uma ordem que Deus mandou fazer, independente do que os outros falavam. O Senhor tem entregue muitas vezes coisas para nós fazermos, e talvez você pense assim, mas pastor, eu não tenho nada grandioso fazendo na minha vida, não tem nenhuma coisa comparada a uma arca. A grandiosidade do poder de Deus, meu irmão, não está no tamanho daquilo que nós fizemos, mas da quanto nós obedecemos para fazer tudo que o Senhor pede para que a gente faça. A grandiosidade do Senhor na nossa vida é a gente fazer qualquer coisa que Ele mande fazer. Talvez o Senhor está pedindo para você se levantar simplesmente como sacerdote na tua casa, que é algo que até agora você não fez. Talvez o Senhor tenha pedido para você, mulher, começar a edificar a tua casa sobre a rocha, porque a tua casa está bagunçada, está fora do eixo, e talvez isso para você o Senhor está dando como uma arca, que as pessoas na sociedade dizem para você, o casamento não vale mais a pena, não gasta tempo com isso. Isso aí não vai dar certo, separa, troca, pega outro, bola para frente. E aí você não ouve o que os outros estão fazendo e você permanece fazendo aquilo que o Senhor prometeu para você, edificar a tua casa, cuidar de você, preparar um esposo maravilhoso como te entregou, ou uma esposa, entregar filhos como herança. Aí você crê na palavra dele, que tudo aquilo que é falado é algo que vem de Deus para você, e aí você faz porque você identifica que a voz que você deve seguir é de Jesus Cristo. E não que os outros acham que você deve ou não fazer. E aí talvez a gente comece a pensar como o irmão, onde é que ele se escondeu tão bem que eu não achei? O Senhor não está escondido, o Senhor está nas situações do dia a dia, coisas que Ele pede, simples coisas,
rotineiras que Ele pede para você fazer todo dia, para você mostrar que você, Senhor, conta comigo. Talvez a arca para você, meu irmão, você construir todo dia, é você ir contra a vontade da tua carne, de talvez dar uma olhadinha num site que você não deve, olhar uma foto que você recebe no WhatsApp que você não deve olhar porque você é casado. Talvez esposa, você anda no meio das amigas quando começa um assunto que começa a falar dos maridos, ou começa a falar de uma, de outra, e você se afasta daquilo, você não entra naquela, porque aquilo não é algo que agradece, que engrandece o Senhor, lembrando que você é o templo do Espírito Santo, e você protege do mais valioso que você tem. Existe uma parte de Deus dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, e é isso, talvez é a arca que o Senhor entregou nas tuas mãos para fazer. E aí você fala, eu não me identifico com a história do Senhor, começa a prestar atenção, muitas coisas na Bíblia, e quase todas elas são direcionadas à nossa vida, só muda o nome das pessoas, meu irmão. Mas a promessa do Senhor é igual para todos. E aí você começa a pensar assim, ainda não me encaixei isso, então vamos para o próximo. Aí nós vamos para José do Egito. Aí José foi abandonado, foi enganado, foi vendido, foi esquecido na cadeia. Demorou mais de 10 anos para ele virar governador do Egito. Ele foi esquecido por todos e abandonado por todos, mas sabe o que mudou a vida dele? Ele não abandonou Deus. Nós queremos viver as promessas de Deus sobre a nossa vida, nós queremos que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida, mas sabe o que acontece? Nós abandonamos Deus no meio do caminho. Porque nós começamos a viver pela propaganda que o mundo faz para nós. Não vai dar, não dá certo, é assim mesmo, ninguém te dá valor. Não adianta você esperar, não, ninguém está vendo, para de fazer isso aí. Para que tu chega todo dia certinho no horário? O patrão dá valor para ti igual para aquele que chega atrasado, mas não interessa o valor que o patrão te dá, o que é importante é a pregação do Evangelho que você está dando, é você ter literalmente pregação do Evangelho, é você começar a pregar o reino de Deus no teu jeito de fazer as coisas, no honrar o Senhor, tendo compromisso nas coisas. José viveu o que viveu, levou um tempo, todos eles que nós estamos falando até agora, irmão, demoraram um tempo para acontecer. Noé demorou 100 anos para fazer uma arca, ficou 1 ano dentro da arca. Escutou, imagina você fazer uma arca, meu irmão, escutar todo dia alguém debochando de você, dizendo não vai dar certo, é louco, o que ele está fazendo aí? José passou mais de 10 anos sofrendo, foi vendido pelos irmãos, mas ele nunca abandonou Deus, no ponto de quando chamou os irmãos, quando ele chamou qualquer um de nós, é a hora da vingança. É a hora de eu apontar e olha, agora o que eu vou fazer com vocês, porque vocês um dia fizeram isso comigo. Ele disse, não se preocupe, eu não vou fazer nada com vocês. Tratou os irmãos do jeito que o Senhor espera que a gente trata, com empatia, dando aquilo que talvez nós não recebemos, mas não recebemos dos outros, mas a nossa fonte de todas as coisas não é as pessoas, mas é o Senhor. E aí nós não recebemos nada no mundo e nós estamos buscando receber da fonte errada. A fonte de todas as coisas é o Senhor. Quando você olha para o Senhor, você vê motivo para continuar. Quando você olha para o Senhor e olha para o céu, de onde vem o nosso socorro, você não para de construir a tua arca. Você não para de caminhar em direção ao teu propósito, mesmo que você foi abandonado, largado por aí, mesmo que o pecado tinha passado a rasteira em você, você se levanta e crê que o poder de Jesus Cristo sobre você, o sangue que foi derramado sobre a tua vida, te deixa pronto para continuar caminhando de cabeça erguida, crendo que Jesus já te perdoou. E as pessoas começam ainda a viver nesse mundo, ainda começando a acreditar naquilo que a propaganda lá fora faz. Não adianta ir para a igreja, meu irmão. Isso é loucura, não vai dar em nada. E muitas vezes a voz mais alta no nosso ouvido é a voz do inimigo dizendo que não vai dar certo, está na hora de nós nos colocarmos literalmente a buscar na palavra do Senhor o entendimento da voz. Porque quando você entende a voz do Espírito Santo, meu irmão, o inimigo pode dizer para ti que não vai dar certo. Ele pode falar para você que não vai chover, para você parar de fazer a arca. Ele pode dizer para você, não adianta, meu amigo, podiam ter falado para José, não adianta, tu está preso.
Tu foi enganado, o que estás fazendo? Não vai dar nada certo. Mas todos os lugares que José passava, as pessoas que tinham contato com ele diziam, davam poder para ele controlar as coisas e ser um lugar de destaque onde ele passava, porque eles viam o poder de Deus sobre ele se manifestado através do Espírito Santo de Deus. E o que as pessoas estão vendo em você, onde você passa? E sabe quando é que o Espírito Santo vai se manifestar através de você? Quando as dificuldades aparecem, porque todos eles que nós falamos até agora passaram por dificuldades primeiro, para depois serem honrados por Cristo, por Deus, para poderem viver a promessa. Nós temos que passar por dificuldade, porque é quando as pessoas acham que nós estamos destruídos, que o poder de Deus se manifesta, aí as pessoas vão olhar para você e vão dizer, eu tenho certeza que foi Deus que fez, porque Ele não teria capacidade. Nós queremos ganhar o presente, mas não queremos fazer por merecer, e a gente abandona Deus pelo meio do caminho. E aí você vai ficar igual aquele rapaz que conversou comigo. Onde Deus se escondeu tão bem que eu não achei. Nós que entendemos a palavra, meu irmão, a gente nunca pode pensar isso. Isso é uma ofensa a Deus, porque Deus tem se colocado presente na nossa vida todos os dias. Se você está vivo até aqui, é pela misericórdia do Senhor. Há uma luta espiritual que você não tem travado, mas o Senhor tem colocado anjos para travar para você poder chegar vivo até aqui, porque o inimigo quer ceifar a tua vida todo o tempo. E muitas vezes nós deixamos de viver a grandiosidade das promessas, porque a gente não se enquadra na palavra. Nós temos que entender, meu irmão, que se você ler isso aqui como um livro de história, você não vai entender nada, mas quando você começar a ler isso aqui lendo, e lembrando que você está aqui, e Cristo está em você, você vai se enquadrar em tudo e quanto é letra, porque você vai ver que o Espírito Santo está ministrando para você a palavra. Você lê a história de José, você se encontra na história de José. Você leu sobre o dilúvio, você começa a se enquadrar no dilúvio. Nós vamos passar por situações que o mundo vai cair, mas o Senhor vai te proteger num lugar seguro. E quando Ele abrir as portas, você vai ver a grandiosidade de Deus sobre a tua vida. Quando a gente não entende isso, a gente até reclama que as portas não se abrem. No início, quando eu entrei aqui no momento do louvor, eu falei que o Senhor vai entregar chaves que vai abrir todas as portas, mas até Ele entregar, meu irmão, muitas vezes as portas vão estar fechadas na nossa vida. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos reclamar demais para Deus. As portas não se abrem, o Senhor não ouve as minhas orações. E muitas vezes o Senhor está fazendo conosco quando fez com Noé, botou numa arca e ali não era maldição, estava aguardando sobre o mal que estava acontecendo pelo lado de fora. Talvez a porta não abriu, não é porque o Senhor não está te ouvindo, é porque Ele tem misericórdia sobre a tua vida, porque se Ele abrir a porta agora você morre, e Ele está te guardando num lugar seguro, para quando Ele abrir você viver a promessa dEle sobre a tua vida. Mas sabe quando você vai se enquadrar na palavra? Quando você entender que essa palavra é você e você é a palavra. Nós somos um só em Cristo Jesus. E aí você não vai mais questionar onde Deus está, onde que Cristo se escondeu. Ele não se escondeu, Ele está dentro de você. A resposta para todas as perguntas está dentro, não está fora. Todas as informações que você precisa para entender da promessa e viver a promessa, não está no mundo, está dentro de você. Jesus, quando foi embora e partiu aos céus, Ele disse, eu vou deixar para você o meu Espírito Consolador. É o Espírito dEle que está em nós somos templo do Espírito Santo, e você está buscando conhecimento fora. Você vai atrás onde o mundo está dizendo que vai dar ou não certo. Meu irmão, o mundo está corrompido, nada do mundo vem para você de bom. É o que está em você que vai fazer o mundo se transformar melhor, e não ao contrário. Quem está acompanhando as notícias, meu irmão, essa semana, um absurdo, uma mulher fazendo uma cirurgia, gerando uma criança, um ato lindo de uma família sendo formada. Um anestesista fazer o que fez com a mulher, quem acompanha a notícia na TV? É um absurdo, isso é uma coisa maligna que acontece. E aí você espera que o mundo te entregue algo de especial. O mundo está assim, está corrompido. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que se levantar como um povo que entendeu que nós carregamos algo especial dentro de nós. Orar por essas mulheres, ali é um caso que foi exposto. E quantos acontece que a gente não sabe? Nós queremos que se levantar como uma igreja sadia, sabendo eu vivo a promessa, mas tem gente que ainda não entendeu que Cristo entrega a promessa para todos, e começar a orar por essas mulheres que vivem por essa situação, que ninguém sabe, mas Cristo está vendo, e quando nós orarmos, nós vamos proteger o coração, a mente dessas mulheres, para talvez essa família não se acabar, porque vai carregar esse trauma para a vida inteira. Nós, como uma igreja sadia, orar até pelo anestesista que fez, porque foi usado pelo inimigo, para que ele, pela misericórdia do Senhor, receba a graça também e mude de vida. Mas nós não se encaixamos na palavra.
Eu não acho Jesus em lugar nenhum, porque nós estamos procurando o lugar errado. Tudo que José passou, quando ele passou, as pessoas viam o Espírito Santo de Deus nele, não por onde ele passava. Noé fez o que fez porque ouvia a voz de Deus e não a voz de quem dizia que ia dar ou não, que ia chover ou não, que ia conseguir fazer ou não. Adão errou, mas mesmo depois de ter pecado, ele continuou ouvindo a voz de Deus, Deus falava com ele. Então o nosso pecado nunca vai afastar a voz de Deus sobre nós. Imagina agora que ele entregou o Filho para nós e a graça foi entregue sobre a nossa vida. Não tem nada que impeça a comunicação nossa com Cristo. O que está impedindo somos nós, que nós abandonamos a promessa. E vivemos a nossa vida perguntando: Senhor, onde Tu estás? Onde Tu estás? E muitas vezes o Senhor está na dificuldade. Porque todos eles passaram lutas até chegar onde chegaram para glorificar ao Senhor. Nós queremos viver grandes coisas, mas grandes coisas quais? Vitórias todos os dias. Mas como que nós vamos pregar o Evangelho dizendo: o Senhor restaura, o Senhor salva, o Senhor cuida, o Senhor protege, se nós nunca passarmos por perigo nenhum? Glória a Deus, meu irmão. Se estás passando por dificuldade, sabe qual é a diferença da dificuldade com Cristo ou não? Começa a ler a palavra. Quando você sentir paz naquilo que você passa, quando você saber que tudo aquilo que você poderia fazer como possível, você está fazendo, aí você fica tranquilo, porque o impossível o Senhor vai fazer. Tem situações que nós nos colocamos pelo afastamento da promessa, pelo afastamento de Cristo, pelo afastamento da palavra de Deus sobre a nossa vida. Então há um tempo que nós temos que começar a lembrar: há uma promessa sobre a minha vida, eu creio na promessa, eu preciso cada vez mais viver a promessa. E como é que eu vivo a promessa? Vivendo a palavra. E aí quando você vive a palavra, meu irmão, as coisas vão acontecer. A onda vai se agitar no teu barco. As tempestades vão acontecer, mas nunca é para te matar, mas para te deixar mais forte. Nós temos que crer nisso. E aí nós queremos viver o que Noé viveu, mas nós não queremos passar um tempo construindo uma arca, suando, carregando madeira e passando trabalho. Nós queremos passar o que José passou, viver um tempo de reinado, de governar as coisas da nossa vida, mas nós não queremos passar por que José passou. Aí nós chegamos em Moisés. A história de Moisés é fantástica, como qualquer outra na Bíblia. Primeira coisa, ele já era para ter sido morto. O rei determinou que todos os meninos fossem mortos. Mas aí a irmã pegou, botou num cesto de junco, botou no rio e esperou que alguém o achasse. A filha do rei o achou, começou a criar como filho. E aí talvez seja fantasia demais na minha cabeça, mas eu creio que o Espírito Santo revela a palavra por completo. E eu digo para você assim, talvez a gente não se sinta protegido num cesto de junco, mas nós, pela sequência do pecado, era para estarmos mortos também. Mas um dia nós fomos colocados não num cesto de junco, mas numa cruz de espinho. E o mar que nós fomos colocados não foi em qualquer mar, foi sobre a cabeça de Jesus Cristo. E o mar que nos purificou e nos trouxe vida não era qualquer mar, era o sangue do Cordeiro que escorria pelo corpo dele e lavava os nossos pecados. E hoje você está vivo porque alguém entregou para você uma promessa de vida e você mudou de uma margem para outra totalmente da situação que você viveria de morte, mas agora de vida, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado sobre a nossa vida. Só Moisés viveu? Não, eu não vivi num cesto de junco, mas eu estava num daqueles espinhos da coroa de Cristo, representada ali, o meu pecado que estava sendo pago pelo sangue dele, que estava correndo pelo corpo, pelo preço que ele pagou na cruz. Nós éramos para estar mortos, mas hoje estamos mais vivos do que nunca em Cristo Jesus, e que aquele que crê nunca morrerá, mas viverá para sempre. A nossa promessa, meu irmão, é bem melhor do que José, é bem melhor que Moisés. Mas nós não nos enquadramos, nós não nos achamos. Nós precisamos crer que existe uma promessa sobre a nossa vida. Nós somos salvos hoje, Moisés saiu de onde ele estava para viver no reino, foi chamado como filho, não sendo. Nós hoje somos chamados filhos, herdeiros de uma promessa que nem era nossa, mas através de Jesus Cristo, hoje o Senhor olha para nós e nos chama de filho.
de herdeiros de uma promessa que até então não era nossa, mas hoje, através de Jesus Cristo, nós vamos para casa. Mas enquanto nós não nos chegarmos o tempo de ir para casa, meu irmão, nós vamos passar essa vida pregando a todo aquele que precisa ouvir que a promessa de Jesus Cristo está sobre todos nós. E precisa de nós o sacrifício de fazermos o que o Senhor pede para que a gente faça, para que a gente ouça a voz dEle e de mais ninguém. Nós não podemos parar de fazer as coisas que o Senhor espera que a gente faça. Na história de Moisés, ele começou a ir conversar com o rei. Quem conhece a história, vai o êxodo todo, né, contando a história de Moisés, mas ele começa a ir negociar com o rei através de uma conversa dele com Deus. Deus dizia, olha, tu vai fazer isso, vai colocar o cajado, ele vai virar cobra, e aí tu vai virar a água do rio em sangue, e aí vai ter as pragas da rã, e as pragas do gafanhoto, e as coisas, e ele ia, fazia, e muitas das coisas, as primeiras coisas que aconteciam, o rei chamava os mágicos da época, eles faziam as mesmas coisas. E aí eu comecei a pensar assim, Senhor, mas é muita dó com Moisés, né? Porque o Senhor sabia de todas as coisas, mandava ele fazer uma coisa, e o Senhor já dizia, mas eu vou endurecer o coração do rei, deixarei ele teimoso para que ele não faça aquilo que eu espero que ele faça. E Moisés ia lá, fazia, e o cajado no chão virava cobra, e o outro mágico chegava, fazia a mesma coisa. E aí eu perguntava, Senhor, mas por que isso? E muitas vezes na nossa vida a gente começa a fazer coisas que os outros também fazem. E talvez isso faça com que a gente pare de fazer as coisas que o Senhor peça que a gente faça. Porque a gente começa a dizer assim, não adianta eu ir lá pregar o Evangelho para aquela lá falar de Jesus Cristo, eles já falaram. Não adianta eu ir lá dar um abraço, porque eles já abraçaram. Não adianta lá eu mandar uma mensagem, porque já mandaram. Mas sabe qual é a diferença? Moisés fazia, já não era qualquer um. Era Deus fazendo. Quando você vai fazer, muitas vezes tu vai fazer algo que alguém já fez. Mas aí já não é mais qualquer um fazendo, é Deus fazendo através de você. Muitas vezes nós deixamos de fazer a grandiosidade de Deus, e a grandiosidade de Deus muitas vezes está no nosso cotidiano, de tratar, de dar um abraço, de dar um sorriso, estender a mão, de ter empatia, mandar uma mensagem, perguntar, fazer uma visita. E muitas vezes nós deixamos de fazer, dizendo assim, não vai fazer diferença. Já fizeram, já abraçaram, já beijaram, já fizeram visita e não adiantou de nada. Mas aí já não é mais qualquer visita, já não é mais qualquer abraço, já não é mais qualquer estender de mão. É Deus fazendo através de você. Aí já não é mais uma visita, é a visita. Já não é mais qualquer abraço, é o abraço. Já não é mais estender de mão, é a mão de Deus sendo estendida na vida daquela pessoa. Mas quando nós não nos encaixamos na palavra, nós começamos a nos achar como qualquer um no mundo. Faz diferença, não faz, se eu fizer, não fizer, vai dar na mesma. Não, existe uma promessa de Deus de transformar a vida das pessoas através da sua. E aí você vai fazer as coisas que qualquer um já fez, mas você vai fazer através de Deus agindo na sua vida. Aí as coisas vão começar a acontecer. Mas nós temos que entender que existe uma promessa de Deus para nós. E isso nos traz poder, tranquilidade, sabendo que tudo aquilo vai acontecer porque Deus já determinou. Eu estarei com vocês. Nós temos que crer. Chegou no final do tempo, Deus falou para cada israelita fazer o sacrifício, marcar as suas portas com sangue do sacrifício do animal, e ele disse que passaria por Egito, mataria todo filho, homem, daquele lugar, mas nas portas que tivessem o sangue seria um sinal para que ali ele não agisse. E aí eu comecei a perguntar, Senhor, mas por quê? O Senhor sabia que era o povo dele, precisava de uma marca de sangue, mas é a mesma marca de sangue que nós temos hoje. Hoje nós temos a marca do sangue de Jesus Cristo, e quando Deus olha para nós, Ele já não vê mais qualquer um, Ele vê um filho, Ele vê um herdeiro. Hoje o inimigo, quando se levanta contra você, ele já se levanta armado, sabendo que ele vai ter uma contra-resposta, porque ele sabe que existe um Deus sobre a nossa vida, e tudo aquilo que ele faz contra nós não vai ficar de graça, porque existe uma marca do sangue do Cordeiro em você, não é na sua porta, é sobre a tua vida.
E aí você fica, mas eu não me encaixo na palavra, não me encaixa. Existe poder maior do que o sangue de Jesus Cristo que foi derramado sobre a tua vida. E aí quando Deus age, o poder de Deus se manifesta e acaba com tudo aquilo que está te incomodando, não atinge você, porque você tem a marca do sangue de Jesus Cristo. E isso te protege, isso te salva, isso te liberta, isso te transforma em herdeiro, em filho, isso te torna um povo diferenciado. Nós temos que entender que existe sim algo especial em nós. Eu queria para você, já para a gente ir para o final, tem uma parte do texto que diz assim, lá em Êxodo 14, 19 e 20. Então o anjo de Deus que ia na frente dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite, o exército do Egito não conseguia chegar perto dos israelitas. E aí eu comecei a meditar na palavra e comecei a perguntar, Senhor, mas muito trabalho, né? Um anjo fazendo uma cortina para iluminar o povo e aí atrapalhar o outro. E se o Senhor tem poder para todas as coisas, por que se o Senhor não tirava o inimigo, destruía todos eles e não tinha essa perseguição? E aí o Senhor me trouxe uma lembrança de quando eu era mais novo. Quando eu era novo de casa, e eu morava em Cordeiros, a minha mãe ainda mora lá, e aí a gente saía com os amigos, ia para Marejada, quem ia para Marejada na época? Ia lá para Marejada. Aí na hora de vir embora, a gente não tinha carro, não tinha nada, a gente vinha caminhando para casa muitas vezes. Quando saía, os ônibus já não estavam mais, não era tão perigoso assim. Mas aí a gente via, e como eu morava em Cordeiros, no meio do caminho o povo ia se dissipando, um ia para o bairro, outro para o outro. E aí quando eu ficava sozinho na rua, qualquer barulho fazia com que a gente acelerasse para ir embora, porque parecia que alguma coisa ia pegar nós, né? E aí eu comecei a pensar nessa estratégia do Senhor. Por que o Senhor permaneceu com o povo do Egito ainda perseguindo o povo? Ele podia ter já deixado, ele gerou ainda no rei de Egito a sensação de por que eu deixei eles ir, meus escravos, não posso? O Senhor ainda gerou nele aquela revolta para aquele que saísse de lá e perseguisse ainda o povo de Jesus. Por que Deus fez isso? Porque quando muitas vezes, meu irmão, para que a gente avance, o Senhor precisa permitir que alguém esteja nos perseguindo. Mas a perseguição é para que a gente avance. Só que existirá sempre uma cortina nos protegendo. O inimigo nos persegue para que a gente avance, mas ele nunca vai nos alcançar, porque existe a proteção de Jesus Cristo na nossa vida. Mas se a gente muitas vezes não tiver alguém nos perseguindo, algo que nos impulsione para frente, a gente paralisa no tempo. Se você não tiver aflição, você não vai buscar ao Senhor. Se você não tiver dificuldade na sua vida, você não vê necessidade de vir para a igreja. Se você não tem lutas para enfrentar durante a semana, você crê que a sua vida está tranquila e você começa a achar que você começa e pode andar sozinho. E aí o Senhor permite que o inimigo te persiga, mas não para te matar, mas para te manter ativo, manter caminhando, manter se movimentando em direção ao propósito. Mas existe sempre uma proteção e o inimigo não te alcança, mas ele nem sabe, mas está te ajudando a avançar. O Senhor faz tudo para o bem daquele que crê. E aí vai chegar um tempo que você vai chegar num ponto onde você acha que você não vai conseguir atravessar. E aí todo mundo conhece Moisés como o homem que abriu o mar vermelho, e ele nem abriu, coitado. Ganhou fama. Se você ler a palavra, você sabe que foi Deus que abriu, não foi ele. Mas isso só aconteceu porque o Senhor disse para ele, levanta tuas mãos, levanta o cajado. E ele levantou com a obediência, e quando a gente obedece, o poder de Deus se manifesta, e todas as coisas são capazes e possíveis àquele que crê. E ele levantou e o mar se abriu, meu irmão, e imagina a noite toda, o mar ficou aberto, e eu imagino o povo de Israel, tranquilo, sem ninguém os perseguindo, se atravessariam aquele lugar. Meu irmão, eu não atravessaria, imagina a profundidade do mar, aquela água, tudo ali, tu ia ficar assim, ó. Será que eu atravesso isso aí, vai parar de funcionar isso aí, uma hora vai cair em cima de mim, eu não sei, eu vou acabar morrendo, vou ficar por aqui mesmo, não tem ninguém me perseguindo, eu vou ficar por aqui. Mas o Senhor sabia e conhecia o povo, e se não tiver um motivo sério, você não corre. E aí com medo de morrer, o povo atravessou.
E a promessa aconteceu porque Moisés obedeceu. Como todos os grandes homens na Bíblia, e nós como homens e mulheres, nós vivemos o que vamos viver e viveremos sempre da maneira diferenciada, porque existe em nós o desejo de obedecer. Nós precisamos obedecer para que a promessa se cumpra. O mar vai se abrir sobre você. E o poder não é seu, mas o poder é daquele que você obedece. Quando você levantar as tuas mãos, meu irmão, e o cajado, sabe qual é o teu cajado? Aqui, ó. Esse aqui é o teu cajado. E o teu cajado está aqui no teu coração, e quando você se levanta em prol da palavra de Deus, ela se cumpre e o mar se abre. E se o mar não se abrir, meu irmão, tu vai caminhar sobre as águas, mas você vai chegar do outro lado da margem. E talvez depois disso tudo ainda tu não se enquadre na história. E talvez você seja aqui, meu irmão, um pai, uma mãe que talvez já viveu grandes coisas no Senhor e está tranquilo. Pastor, eu já vivi grandes coisas, sei de tudo isso que estás falando e estou tranquilo no Senhor, já vivi a minha vida, mas a minha aflição são meus filhos, são meus netos que ainda não entenderam isso que eu entendi, não consigo passar, mas eu digo para você, nessa história de Moisés existe uma pessoa que não foi muito falada, mas fez algo fantástico, a irmã Miriam. Ela era nova na época, Moisés era o mais novo, mas ela pegou, eu creio que ali a história, mais ou menos, ela devia ter uns 7 anos. Quando Moisés atravessou o mar, ele já teria uns 80, então ela estava por volta de... Quando ele chegar do outro lado da margem, ela devia estar por volta dos 90 anos. E diz que ela faz uma festa grandiosa do outro lado. Toca louvores. A felicidade de conseguir viver a promessa e a salvação do povo que tanto ela viu sofrer. Ela estava com 90 anos. Tem gente aqui com 40 anos já se encostando na parede porque já não tem mais força para adorar o Senhor. Tem gente aqui com 30 anos desacreditado das coisas que o Senhor prometeu para você, mas eu vou dizer para você, meu irmão, as promessas vão acontecer. Se você crê, as coisas vão acontecer. E talvez você veja as coisas acontecer mais tarde na sua vida. Um filho, talvez lá quando você tiver 90 anos, o seu filho vai começar a atravessar o mar, atravessar as dificuldades e vai começar a dar glória a Deus. E você, mesmo com 90 anos, vai fazer uma festa para o Senhor, porque a promessa vai se cumprir sobre a tua vida. Não existe meio termo, ou você crê ou você não crê. Não existe negociação com o Senhor, eu quero meia boca, é só uma parte. Não, sai de cima do muro, porque quem está em cima do muro já tomou a decisão de não tomar decisão nenhuma. Você vai fazer festa na sua vida. Faça a festa todo dia, meu irmão. Eu estou passando por aflição, glória a Deus, o Senhor está fazendo eu me movimentar. As coisas estão se levantando contra mim. Pode se levantar, meu irmão, mas nunca vão alcançar a altura daquele que está sobre a tua vida, que é Jesus Cristo. O mar pode se levantar, mas ele vai se levantar para você passar e não para te matar. As águas vão se agitar, mas na hora certa o Senhor vai mandar uma voz poderosa que vai acalmar o mar, e o teu barco vai atravessar, e cheio de pesca, cheio de tudo aquilo que você foi para pescar, para a honra e glória do Senhor, que se manifesta poderosamente na tua vida. Creia na tua promessa. Eu vou dizer para você, a oposição não é maior do que a nossa promessa. Não esqueça. A oposição sobre a tua vida não é maior do que a promessa de Deus sobre você. Vai todo mundo dizer que você não pode, mas existe um Deus que não vai repetir, porque Ele fala uma vez só, porque a palavra dEle basta para a tua vida. E Ele falou, eu estarei com vocês. Eu não estou com a voz boa hoje. E hoje, quando eu preparava uma palavra, eu comecei a lembrar de uma música, e eu vou cantar um pedacinho para vocês. Quem que tiver aqui, ó, eu vou dizer para vocês, quem souber a letra me acompanha, porque eu pedi socorro para o louvor, mas o louvor não sabe a música, que eu trago aquelas coisas lá do tempo do EPA. Essa música eu acho que é na época de Noé, que ele cantava quando fazia arca. Mas é algo para a gente lembrar sobre a promessa do Senhor sobre a nossa vida. E a palavra de Deus diz assim, ó, e essa música que é um louvor que eu aprendi há muito tempo atrás, diz assim, ó, eu quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém,
tão importante para Deus, para de ficar sofrendo angústias e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Olha a promessa: eu quero falar do valor que você tem. Eu quero falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Existe uma promessa de Deus sobre a tua vida. Que você saia essa noite aqui com a certeza que você não está sozinho. Você não é um vaso vazio. Você está cheio do Espírito Santo e cheio ao ponto de transbordar. Não vai atrás da propaganda dos outros. Você já não é qualquer um. Você é alguém em Cristo Jesus. Quando você abre a boca, meu irmão, não é você que fala, é o Espírito Santo de Deus. Quando você levanta a mão, o Espírito Santo de Deus age a favor daquele que você ora. Quando você chega à enfermidade e vai embora. Quando você se levanta para orar por um filho, por uma filha, talvez você não veja o mover acontecer na hora, mas o milagre já começa a ser trabalhado no céu a teu favor. Isso aqui, meu irmão, o Senhor usou nomes para contar uma história, da história que Ele vai fazer na tua vida. Seja o Noé, seja o José, seja Moisés, seja os grandes homens que estiveram aqui, porque a palavra vai se cumprir igual na vida de você. Não existe nada que vai parar você, a não ser você mesmo. Creia no poder do Espírito Santo de Deus. Eu convido a você agora a se colocar no momento de oração ao Senhor.